Fala aí, galera, de volta aqui no canal do Lessa nesta segunda-feira, começando mais uma semana decisiva. Vem aí a Recopa na próxima quinta-feira contra a LDU, semana de preparação já começando. O Fluminense se reapresentou hoje depois da derrota para o Flamengo e temos novidades no treino. Alguns jogadores que estavam lesionados estão voltando, principalmente Samuel Xavier. Agora, será que eles vão jogar na quinta ou ainda é muito cedo? Vou trazer aqui para vocês detalhes, algumas coisas que eu apurei de ontem para hoje e também essa situação da Libra, crise na Libra, hein? Corinthians e Santos estão pensando em pular fora e isso pode impactar aí na negociação da Libra com a TV Globo. Isso pode beneficiar o Forte Futebol, o grupo do Fluminense? Vou tentar explicar aqui para vocês com base na matéria que o GE. Globo trouxe hoje, falando muito e trazendo muitos detalhes sobre o assunto. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal do Lessa, é muito importante. Conto com a participação de vocês nesse crescimento diário agora para a gente. Aliás, eu nem destaquei muito isso, mas já completamos 90 mil inscritos aqui no canal, então já estamos caminhando para a tão esperada, tão sonhada marca dos 100 mil, e isso só será possível com a ajuda diária de vocês que ajudam a construir aqui o canal do Lessa, compartilhando, fazendo com que este conteúdo, que os conteúdos aqui do canal cheguem para cada vez mais tricolores. Amanhã teremos cedinho, hein? Por volta ali das 9 da manhã, entrevista coletiva com o Germancano, Rei da América, vai falar antes dessa Recopa Sul-Americana, desse segundo jogo decisivo, valendo a taça, e claro, o canal do Lessa estará lá no CT Carlos Castilho fazendo toda a cobertura, trazendo todos os detalhes para vocês. E por falar em CT, olha quem reapareceu aí no CT Carlos Castilho, Samuel Xavier. Treinou hoje normalmente com o grupo, com a proteção ali, depois dessa cirurgia de implante capilar. Samuel, que vinha no processo de transição de uma lesão no joelho, finalizou essa transição e já iniciou os treinos com o grupo. Será que ele pode ficar à disposição para o jogo da quinta-feira ou ainda é muito cedo? Acho que, pelo que eu vi, não dá para cravar que o Samuel ficará à disposição, e mesmo que ficar, acho um tanto quanto imprudente ele começar o jogo, ser titular num jogo decisivo, ele que não estreou ainda na temporada 2024. Então, creio eu que a tendência é de que Guga seja mantido, e aí, para o final de semana contra o Botafogo no domingo, é bem possível que o Samuel já fique à disposição da comissão técnica. Mas como o departamento médico do Fluminense trabalha muito rápido ali com o filé, eu não duvido de nada, que ele fique pelo menos ali com uma opção no banco. De qualquer forma, é uma boa notícia esse retorno de Samuel Xavier. O Guga fez um bom jogo na altitude, vem cumprindo muito bem seu papel, mas é inegável que se o Samuel Xavier estiver no seu melhor nível, ele é o titular da posição e é um jogador, sim, muito importante para o time do Fluminense. Quem também reapareceu foi Johnny Gonzalez, depois de dores no joelho. Ele lidou com algumas dores aí, ficou um tempo fora e também reapareceu no treinamento. Ele que certamente vai perder espaço, já vinha perdendo espaço também com a chegada dos reforços. É um jogador que dificilmente continuará no Fluminense ao longo do restante da temporada. E sobre Marcelo e Keno? Bom, o Marcelo vai ser reavaliado, provavelmente isso já aconteceu hoje. Como informei para vocês, ontem, a situação dele aparentemente não é grave, não tem edema no local, então existe uma confiança muito grande de que ele esteja à disposição do Diniz para enfrentar a LDU, tá? Mas vamos aguardar no decorrer da semana para ver se o Marcelo vai participar dos treinos normalmente. E o Keno também não deve ser problema, ele se sentiu mal, foi poupado, se sentiu mal contra a LDU, foi poupado contra o Flamengo e também não deve ser problema para o jogo de quinta-feira. E galera, um assunto muito importante, matéria aqui do Martim Fernandes e do Rodrigo Capello, com proposta de empréstimo e colchão, entre aspas, aí para a Receita. Corinthians e Santos avaliam saída da Libra. Isso pode ser muito importante para essas negociações de direitos de transmissão. Ainda que tenham concordado inicialmente em negociar com a Globo pelos direitos de transmissão do Brasileirão entre 2025 e 2029, Corinthians e Santos podem deixar a Libra e se juntar ao que eles chamam aqui de condomínio, composto por Forte Futebol e Grupo União. Dirigentes de ambos os clubes foram procurados por executivos da empresa Live Mode, que assessora o Forte Futebol em questões ligadas à liga. A eles foi dito que para que não assinassem o contrato definitivo com a Globo sem ouvir o que o outro lado tinha a oferecer. Algumas reuniões aconteceram na última semana com Corinthians e Santos
E há um personagem importante aí intermediando essas conversas, que é o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que tem a Live Mode como parceira comercial, uma parceria que dá muito certo, uma parceria que vem dando muito certo por lá. A diretoria do Augusto Melo do Corinthians, presidente do Corinthians, foi a primeira a negociar. Como já tem proposta feita pela Globo, os corintianos disseram aos representantes do Forte Futebol que precisavam ter garantia de receita mínima para trocar de lado. Ou seja, o Corinthians já tem uma proposta da Globo e para mudar de lado vai aceitar se tiver, evidentemente, alguma vantagem. E aí entra a questão de ter o tal do mínimo garantido ali para fazer essa negociação com o Forte Futebol. A proposta formulada não inclui uma garantia convencional, mas um mecanismo que os criadores chamam de colchão. Na garantia mínima, o Corinthians teria direito a uma determinada quantia de verba vindo aí oriunda da televisão. Logo, se o valor arrecadado por todos os times ficasse abaixo do pretendido, o clube teria a parte dele garantida e tiraria dinheiro dos adversários. Isso aqui, só para lembrar, gente, é tudo o que o Forte Futebol brigava lá atrás também. Porque o Corinthians e o Flamengo, para negociar com o Forte Futebol e formar um único bloco, eles exigiam esse mínimo garantido. E o bloco do Forte Futebol não aceitou isso. Então, a gente está num cenário em que outros investidores estão oferecendo isso a Corinthians e Santos para trazerem esses times para o Forte Futebol. O que é esse conceito aí de colchão? A XP Investimentos promete fazer um empréstimo de 100 milhões para o Corinthians e 65 milhões para o Santos. A diferença é que ambos os clubes teriam valores mínimos pré-determinados para as receitas obtidas com a transmissão. Caso o Corinthians fique em 10º lugar no Brasileiro de 25, por exemplo, a garantia seria uma receita de 200 milhões. Suponhamos que a audiência das partidas do Corinthians fique abaixo do esperado. E isto faça com que o valor destinado seja de 180 milhões. Nesse cenário, a diferença de 20 milhões seria abatida da dívida que o Corinthians teria contraído com a XP. Como a quantia seria perdoada, o dinheiro não entraria no caixa alvinegro na forma de uma receita, mas deixaria de sair no pagamento da dívida. O efeito prático é o mesmo. Vamos lá, gente, a gente precisa separar aqui as coisas. O Lauro Alves, que entende muito disso, né, que sempre acompanha aqui o canal, ele me explicou um pouco. E ele tem toda a razão. São operações diferentes. Uma coisa é empréstimo da XP. Outra coisa é divisão de cotas. E assim, tá todo mundo misturando isso no mesmo balaio. Como se isso fosse receita de cota. Essa operação aí é uma operação financeira da XP com esses clubes, apostando que Corinthians e Santos vão aumentar as suas cotas. Entende? E não diminuir. É uma aposta que eles estão fazendo, uma aposta financeira que eles estão fazendo, e os clubes receberiam esse dinheiro. Então é meio que um adiantamento, é um empréstimo, é uma operação diferente da divisão de cotas de um bloco que está negociando direitos de transmissão. É importante separar essas coisas. Aqui, olha a situação do Santos. O clube receberia dinheiro emprestado da XP e teria o colchão para amortecê-lo caso a sua receita, a partir da divisão de transmissão do Brasileiro, ficasse abaixo do fixado em contrato. Então eles teriam uma garantia ali pegando esse empréstimo com a XP. E aí como fica a Libra? Caso decidam trocar de lado, Corinthians e Santos não entrariam formalmente no Forte Futebol, mas adeririam ao condomínio entre Forte e União para vender seus direitos de mídia com os clubes desses blocos. Né? Aí é negociação de bloco, negociação de cotas, é outra coisa, porque eles já teriam essa garantia. Por sua vez, a Libra seria prejudicada, inclusive financeiramente, pois veria a proposta que tem em mãos, neste momento, da Globo ser reduzida. Na minuta contratual enviada pela emissora aos clubes, está prevista a redução do valor em 11% caso haja menos de 9 clubes na primeira divisão, considerando apenas os membros da Libra, e de outros 10% na ausência de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Sem a dupla paulista, a Libra deixaria de cumprir ambos os requisitos. O valor descontado da oferta de 1,3 bilhão por ano seria de 273 milhões, o que a deixaria próxima de 1 bilhão
anual. Então isso impacta diretamente na Libra, isso afeta a Libra financeiramente falando. E não necessariamente vai contra aquilo que o Forte Futebol prega, porque essa operação financeira entre Corinthians e Santos é uma operação de empréstimo, que, repito, não tem a ver com a divisão de cotas. É importante a gente separar isso. Mas serviria para trazer esses clubes para o Forte Futebol e aumentar o bolo dessa negociação para este bloco. Então isso pode impactar muito essa negociação que parecia estar muito favorável à Libra com a venda para Globo. Se Corinthians e Santos mudarem de lado, a coisa também pode mudar de figura para o lado do Forte Futebol. E isso, querendo ou não, lá na frente, aumentando esse bolo, pode beneficiar o Fluminense. Vamos ficar ligados. Qualquer notícia a gente vai atualizar para vocês, mas é importante a gente acompanhar passo a passo de tudo que está acontecendo, porque, repito, isso vai mudar o futebol, isso pode ter um impacto no futebol brasileiro gigantesco nos próximos anos. Beleza, galera? Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal do Leste, tamo junto, e a qualquer momento a gente volta com muito mais informação por aqui.